Essa série de mensagens, irmãos, tem como nome Além do Deserto, e o propósito dela é investigar na Escritura Sagrada como Deus se revelou a Israel e como ali no deserto, durante essa peregrinação do livro do Êxodo, Deus se dá a conhecer de tal maneira que Ele conduz o seu povo nesta jornada até a terra prometida. Eu tenho dito aqui várias vezes que a personagem principal do livro do Êxodo não é Moisés, não é Arão, não é Miriam, não são os levitas. A personagem principal do livro do Êxodo é o Senhor, é o Eterno, que é a opção de tradução que eu tenho dito para os irmãos aqui, que estou usando para o nome sagrado pelo qual Deus se revela a Moisés, lá no capítulo 3, que você conhece mais como Eu Sou. Atualmente, as versões das Bíblias para os judeus traduz esse nome sagrado como Eterno. Então eu estou usando essa designação ou essa tradução. Hoje, nessa nossa 13ª mensagem, que vai ser a primeira de duas, baseadas nesses dois capítulos, o nosso título é Deus Clemente. Em cada uma dessas mensagens eu tenho tentado escolher uma palavra que sintetize a principal ideia acerca do ser de Deus, que é revelada na porção que nós leremos. Semana passada, nós terminamos a exposição do capítulo 25 até o capítulo 31, onde eu disse que Deus se revela como Deus pródigo, o Deus generoso, o Deus que tem prazer no perdão, que tem prazer em abençoar. E nós vimos que todos os utensílios e a própria estrutura do tabernáculo, que é aqui o texto se refere, então, Êxodo 25 a 31, é uma descrição pormenorizada do tabernáculo, aquela tenda que, usando aqui uma definição do Gerhard von Groningen, eu disse para os irmãos que é o palácio do rei, é o lugar onde Deus decidiu manifestar a sua glória e habitar no meio do seu povo de Israel. E quando a gente lê aquela descrição ali, a gente vê que Deus é pródigo porque Ele se dá a conhecer, Ele se revela. Mesmo sendo todo-poderoso, Deus é pródigo porque Ele proveu sustento amplo para o seu povo. Cada símbolo, cada móvel, cada rito era a expressão da provisão de Deus para as necessidades do povo. Deus é pródigo porque Ele tem comunhão com o seu povo, Ele quer ter uma relação pessoal. Deus é pródigo porque Ele capacita o seu povo a fazer a missão que Ele lhes confiou. Deus é pródigo porque Ele provê os instrumentos pelos quais a nação e o seu povo vai ser servido. Deus é pródigo porque Ele se solidariza com o seu povo. Essa sessão que nós examinamos, até o capítulo 31, termina dizendo assim: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, Deus deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo próprio Deus. Aí quando a gente termina essa leitura, a gente pensa assim: bom, agora Moisés vai descer do monte, cheio da presença de Deus, e ele vai colocar em prática toda aquela instrução que ele recebeu. Ele vai construir o tabernáculo, ele vai usar aqueles homens que Deus disse que capacitaria para construir cada móvel, para fazer cada detalhe. E lembre-se, embora o povo ainda não tivesse recebido a instrução, porque Deus está dando a instrução para Moisés lá, nesses 40 dias que ele fica no monte, o povo já tinha ouvido a lei de Deus. Lá no capítulo 20, quando Deus se manifesta no monte e Deus fala com o povo, e o povo ouve a voz de Deus no meio de trovões e relâmpagos, e Moisés lê o livro da aliança para o povo, e o povo se compromete com Deus. Lá no capítulo 24, versículo 7, o povo diz assim: tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Então pensa bem,
Eu fico pensando aqui, dá licença de eu imaginar, o coração de Moisés exultante por ter recebido aquela revelação extraordinária, a promessa de Deus: olha, eu vou habitar no meio do povo, você vai construir um palácio para mim, é um palácio singelo, porque ele não pode conter a minha glória, mas ele vai simbolizar a minha glória, e esse palácio vai ser montado no meio do acampamento, e Moisés volta, talvez, ou voltaria com o coração animado, com o coração cheio de esperança. Mas não é isso que acontece. Porque Deus sabe o que está acontecendo lá embaixo. Durante os 40 dias em que Moisés ficou no monte. E Deus fala para Moisés. E aí nós chegamos no texto que eu quero ler com você. Os primeiros 14 versos de Êxodo 32, mas eu vou me referir a todo o capítulo ao longo aqui da nossa exposição. Mas agora eu vou ler esses 14 versículos, que dizem assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então, todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então, disse o Senhor a Moisés, lá no monte, no topo do monte: vai, desce, porque o teu povo que fizer sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. E diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do teu furor, da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda a terra de que tenho falado, e toda essa terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Vamos orar. Meu Deus, eis aí a tua palavra, que ela, pela instrumentalidade do teu Espírito Santo, usando a minha vida, fale ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Os acontecimentos, irmãos, e a revelação que Deus dá de si nessa seção do livro que eu separei para a nossa meditação nessa noite, diz respeito a esse momento tão terrível, tão trágico, tão vergonhoso, que foi a produção desse ídolo, deste altar e dessa festa profana de adoração a este ídolo. O registro desse fato, meus irmãos, na minha opinião, atesta a veracidade da Escritura Sagrada. Porque se o Pentateuco,
a Torá, os 5 livros iniciais da Bíblia, são os livros que fundam a nação de Israel. Eu fico pensando, por que um livro fundante registraria um acontecimento tão vergonhoso? Quem quer contar a sua história, geralmente conta as suas glórias, né? Os livros dos heróis conta as histórias dos seus feitos poderosos, não conta suas fraquezas, não conta seus defeitos. Mas este livro não é a história de heróis. Este livro é a história de um Deus que vai ao encontro de pessoas que não têm identidade, que não passam de escravos, que estão perdidos num mundo cheio de idolatria, e Deus os elege, Deus os escolhe, Deus os arranca com mão poderosa, para fazer deles o seu povo. Então, ao registrar este fato vergonhoso, nós temos uma evidência de que este povo não é um povo diferente de todos os povos da terra, senão por uma única razão: que Deus, o Todo-Poderoso, fez deles o seu povo. E a palavra de Deus, que é verdadeira, e que foi dada para que nós conhecêssemos este Deus amoroso, gracioso, poderoso, clemente, como nós pretendemos demonstrar aqui nessa noite, mostra este livro. Que tipo de gente são aquelas que Deus alcança com sua graça? Mas mais do que isso, este livro e este texto revela que tipo de Deus nós fomos chamados para servir. E quando nós entendemos quem é este Deus que nos chama para servi-lo, nós nos sentiremos honrados, nós entenderemos que não há dignidade maior para o gênero humano do que ser chamado por Deus para se tornar seu filho, para ser o seu povo. E aqui, meus irmãos, eu quero situar você nesses acontecimentos, mostrando que há um tremendo contraste entre tudo que Deus mostrou para Moisés, lá no monte, capítulo 25 a 31, e o que acontece no pé do monte, com a multidão que, pelas mãos de Arão, constrói esse ídolo e esse altar. Eu já disse aqui, e quero só que você entenda, as instruções sobre o tabernáculo, ou seja, capítulo 25 até o capítulo 31, ainda não tinham chegado às mãos do povo, porque Moisés as recebeu lá, no monte. Mas o povo já tinha ouvido as 10 palavras, os 10 mandamentos. Já tinham ouvido que Deus é o único Deus. Já tinham ouvido que eles não deveriam jamais fazer qualquer representação de Deus. Jamais deveriam se esquecer de que foi Deus que os libertou com mão poderosa da terra do Egito. Já tinham recebido, e Moisés tinha lido, e eles já tinham se comprometido com o livro da aliança, aqueles capítulos que são registrados logo depois do capítulo 20, capítulo 21, 22, 23 e 24 do livro do Êxodo, onde Deus faz um resumo do que é a marca do seu povo. Então, é surpreendente, irmãos, que esse povo, que tinha ouvido a voz de Deus no monte, que tinha visto aquele monte fumegando de maneira surpreendente, de maneira extraordinária, que tenha aquele povo sido liberto com mão poderosa do Egito, e tenha visto Moisés falar com Deus, e tenha sido testemunha do poder de Deus, agora faz este teatro, este arremedo do que realmente Deus esperava deles. Então eu vejo aqui alguns contrastes que eu queria compartilhar com você antes de entrar nas lições sobre esse Deus clemente. Primeiro, Deus investe tempo para preparar Moisés para a tarefa gloriosa que ele faria. 40 dias ali no monte, lá no pé do monte, o povo é arrastado pela urgência que a insanidade toma conta do coração das pessoas. Deus, lá no monte, diz para Moisés: olha, você vai pedir ao povo, quando você descer, que eles tragam ofertas e ofertas de alto valor, os seus bens mais preciosos. E aqui no pé do monte, para fazer um ídolo pagão, as pessoas dão seus atavios, seus brincos, dão aquelas coisas de menor valor. Deus mostra para Moisés um palácio real, onde ele habitaria. No pé do monte, um animal construído, burilado,
lapidado pela mão humana, é declarado Deus. Você prestou bem atenção na leitura. Depois de fazer aquela figura, Arão a coloca sobre um altar e diz: esse é o Eterno. Esse é o Deus que nos tirou do Egito. Deus, na descrição que dá para Moisés, é gloriosamente detalhista. No pé do monte, só tem algazarra, só tem displicência. O texto diz que o povo se reuniu para sacrificar e depois se levantou para festejar. E a expressão do texto original ali, irmãos, não aponta para um festejo sequer digno de ser mencionado. Porque o padrão de adoração que aquele povo trouxe do Egito era o padrão pagão, de orgias, de bebedeiras, de devassidão, que era a maneira como os povos antigos quase sempre adoravam seus deuses falsos. Deus descreve para Moisés uma estrutura com finos ornamentos, com detalhes feitos com ouro, com prata, com pedras preciosas, para que o povo tivesse, ainda que fosse um vislumbre bem pequeno da glória de Deus. Mas lá no pé do monte, o que eles têm é um bezerro de ouro em cima de um altar de terra. E ao redor dele, o povo em danças e festejos infames de desdém e de vergonha. Deus diz para Moisés: eu vou guiar o povo. Então lá no tabernáculo vai ter um castiçal com 7 hastes. Eu vou alimentar o povo, então lá no tabernáculo vai ter uma mesa com 12 pães. Eu vou ouvir a oração do povo, então lá no tabernáculo vai ter um altar onde será queimado incenso, que são as orações dos santos. Eu vou perdoar o pecado do povo, então lá no tabernáculo vai ter um altar de bronze, onde serão sacrificados animais, e ali eu vou encontrar o povo para perdoar os seus pecados. Eu vou lavar o povo dos seus pecados, então ali vai ter uma bacia de bronze, onde o sacerdote representativamente vai lavar suas mãos e seus pés, para simbolizar que eu, o Senhor, limpo a iniquidade do meu povo. Eu vou prover tudo que o meu povo precisa. No pé do monte, uma festa infame, de satisfações e deleites momentâneos. Lá no cume do monte, Deus diz: eu vou limpar o meu povo. E no pé do monte, o povo se entrega à devassidão. Será que isso tem algum paralelo com os nossos dias? Será que esse texto, ou toda essa história, tem alguma semelhança com muitos hoje que professam fé em Deus, que dizem reconhecer a Deus e amar a Deus, mas suas vidas estão apenas imersas em todo tipo de devassidão? Mas não vamos pensar nos outros, né? Vamos pensar em nós, vamos pensar em mim. Será que eu, depois de ter aprendido semana passada, e se você não aprendeu, pelo menos fiz um resumo aqui, bem resumido, depois de ter ouvido que o Deus Criador do céu e da terra quer ter comunhão comigo para me alimentar, para me guiar, para me proteger, para me limpar, para me guardar do mal, para me dar uma vida nova, ainda me deixo seduzir por aquilo que momentaneamente satisfaz meus apetites, mas que não tem o poder de dar sentido para a minha existência. Mas sabe, irmãos, não é nada disso que eu quero falar. Isso aqui é só uma introdução. Porque diante de tão grande devassidão, o que é mais surpreendente nesse texto não é o que o povo fez. Porque o que o povo fez, a gente está acostumado a ver todo dia. Basta você ligar a sua TV e você vai ver a adoração a todas as divindades pagãs, do sexo, do poder, da riqueza, dos prazeres momentâneos. Isso é jogado na nossa cara diariamente. O que é surpreendente nesse texto, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, é que Deus, o Criador,
aquele que prometeu todas essas coisas e as estava fazendo como havia prometido, aquele que tirou esse povo do cativeiro egípcio, que planejou fazer daquele povo uma nação de sacerdotes, uma nação de reis que representassem a Deus nesse mundo. Este povo que se imiscuiu na iniquidade de maneira tão decadente é o povo sobre o qual a clemência de Deus vai se manifestar. Então, o que me surpreende nesse texto é sobre isso que eu queria falar com você, e por isso eu disse que a personagem principal desse texto não é Moisés que intercede, não é Arão que leva o povo para o buraco, não é o povo que vive em devassidão. A personagem para quem nós temos que olhar nesse texto, como temos que olhar em todo o texto que nós lemos na Escritura, é Deus. Como esse Deus, que foi ofendido de maneira tão vil, que foi desrespeitado de maneira tão terrível, que foi esquecido com tanta velocidade. Presta atenção, meu irmão, esse povo passou um ano vendo Deus fazer portentos nunca vistos no Egito. Depois esse povo passou 3 meses caminhando no deserto, viram o mar abrir, viram chover pão do céu, viram uma revoada de codornizes, viram sair água da rocha, chegaram no pé do monte, viram Deus sobre o monte fumegante, ouviram a voz de Deus como trovões e relâmpagos. E agora, passados o longo período de 40 dias, eles dizem: esse Moisés sumiu. Quem é o Deus que nos libertou? E sabe, irmãos, o que eles construíram não foi um acidente. Muito provavelmente, o que Arão fez foi um deus egípcio muito conhecido, o deus Apis, que é um touro, que provavelmente os israelitas adoravam no Egito, quando lá eram escravos. Porque eu já disse aqui algumas vezes que nós lemos a Bíblia e às vezes a gente, assim como criança, pensa assim, que depois de 400 anos no Egito, quando Moisés chegou lá no Egito, todo mundo adorava o Deus verdadeiro, todo mundo servia ao Deus verdadeiro, todo mundo esperava a esperança, esperava o cumprimento das promessas. Nada disso. Nem quando Moisés veio e se apresentou como um emissário de Deus, o povo nem sabia que Deus era, e o povo perguntou: que Deus é esse, Moisés? E agora eles voltam, como a própria Escritura diz, né, como uma porca lavada, eles voltam ao vômito. E eles voltam a adorar os deuses que eles adoravam no Egito. E pior, eles dizem que aqueles deuses pagãos são o Deus verdadeiro, são o eterno, ou é o eterno. Mas mesmo assim, Deus se mostra clemente, compassivo, paciente, misericordioso, perdoador. E isso, meus irmãos, é surpreendente. Eu vou dividir então a minha mensagem aqui em 2 atos. Primeiro hoje, eu escolhi 4 palavrinhas para sintetizar o que Deus faz. A palavra pecado, a palavra cuidado, a palavra perdão e a palavra correção. E na próxima vez em que eu voltar a esse texto, o segundo ato, que é o capítulo 34, 33, a fidelidade de Deus, o quebrantamento, o tratamento e a restauração. Como Deus se revela clemente. É sobre isso que eu quero falar. E a primeira verdade que eu quero compartilhar com você, que o Deus clemente cuida do seu povo. A palavra clemência, meus irmãos, você sabe o que significa, né? Clemente significa bondoso, benigno, indulgente, tolerante, pronto a perdoar. Só precisa de clemência quem faz coisa errada. Quem não faz nada errado não precisa de clemência, né? Não precisa de paciência, não precisa de bondade, não precisa de benignidade.
Só há clemência e só é necessário haver clemência onde existe pecado. Só há clemência onde o que se merece é punição. Compreender os atos de Deus, nesse contexto, para nós talvez, ou para a maioria de nós, ou para muitas pessoas, é difícil por causa de 3 equívocos que geralmente as pessoas da nossa época, e nós também cometemos. Primeiro equívoco, não reconhecer os erros cometidos e se sentir muito confortável, e cheio de razões e cheio de direitos. E sabe, eu digo que nós que servimos ao Senhor não estamos isentos desse pecado e desse erro, não, muito pelo contrário. Às vezes você, depois de uma caminhada com Deus, depois de ser fiel nos seus cargos, depois de você ser fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, depois de você ser um assíduo frequentador da igreja, você pode parar de enxergar a sua carência e reconhecer os seus erros e começar a achar que Deus deve alguma coisa a você. Por isso é que quando um crente enfrenta um problema, geralmente a primeira pergunta que vem à mente, nem sempre vem aos lábios, porque a gente não tem tanta coragem assim, é a pergunta assim: por que eu, Senhor? E essa pergunta, por que eu, Senhor? Por trás dela tem um erro, de achar que porque você é um servo de Deus, você está imune das dores desse mundo caído. O segundo erro é até reconhecer que comete pecados, mas não ter uma clara dimensão da gravidade desses pecados. Ignorar que estes pecados, antes de tudo e de todos, ofendem a Deus. Todo pecado que alguém comete é, antes de tudo, uma ofensa contra Deus, porque Deus é o legislador, é Deus quem diz o que é certo e o que é errado. Então, todo pecado ofende 2 pessoas, no mínimo: alguém e Deus. Primeiro Deus, depois alguém. Às vezes ofende 3, ofende a você mesmo, ofende o outro, ofende Deus. Às vezes ofende muito mais gente. E às vezes você não tem essa dimensão. Você acha, isso é um pecado, um pecadinho de nada. Por isso é que às vezes você é crente de longa data, mas tem aqueles pecadinhos que ficam escondidos lá no fundo da gaveta, que você apaga a luz do quarto, fecha a porta e se abre a gaveta e ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo agora aqui o pecado. Né? Aí você tem que lembrar daquele cântico que você cantava no departamento infantil. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Lembra? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E o terceiro erro é justificar-se. Nós somos especialistas em justificar. E a principal estratégia da justificação é pôr a culpa em outra pessoa. E quando a gente lê esse texto, a gente vê exatamente isso. O povo diz, Moisés está demorando demais, Moisés nos abandonou. Então, mandar fazer um Deus não é errado. Afinal de contas, Moisés disse que nós íamos sair lá do Egito e viríamos aqui para o Sinai para adorar a Deus. Nós não entendemos direito que Deus é. Como Moisés sumiu, vamos fazer o nosso Deus. Vamos fazer um Deus à nossa imagem. Vamos fazer um Deus conforme a nossa imaginação, ou conforme aquela história que nós temos lá no passado. Irmãos, essas pessoas já tinham ouvido as 10 palavras, como eu já disse aqui. E por fim o povo culpa Moisés. Se você prestar atenção bem no texto, o texto trata Moisés de maneira desprezível. Esse Moisés, esse que nos livrou do Egito. As expressões gramaticais dão a entender que as pessoas estão dizendo, olha, quem é Moisés? Moisés é um velho louco que subiu no monte lá e sumiu. Não vai voltar mais. Mas tudo isso, irmãos, que eu estou dizendo aqui, ainda é sobre o povo. E ainda não é o que realmente nós precisamos ver nesse texto. Porque o que nós precisamos ver aqui é que esse Deus, que é clemente, se preocupa com o seu povo, está interessado no bem do seu povo, e por isso ele chama Moisés, que está ali naquele êxtase, naquela experiência espiritual indescritível, inigualável, e diz, Moisés, vai e desce, porque o povo está enlouquecido.
Sabe, irmãos, eu vejo um eco disso lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 8 e em diante, onde Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. E isso é que é amor verdadeiro, é preocupar-se com quem é seu inimigo, é preocupar-se com quem não se preocupa com você. Mas Deus se mostra clemente porque Ele não vê aquela devassidão e aquela decadência e fica inerte. Deus decide corrigir o mal que se estabeleceu. É verdade? Porque nós temos uma visão muito limitada do pecado. A gente lê esse texto e a gente fica escandalizado com Deus. Eu acho tão interessante isso, né? Vou até beber água aqui. Você vai lendo o texto, aí você chega no versículo 10, e Deus diz assim: eu vou consumir esse povo. E consumir significa, eu vou destruir mesmo, tudo. Vai sobrar só Moisés, e aí Deus promete, eu vou fazer de você um povo novo. Sabe, eu fico impressionado que nós somos crentes, amamos a Deus, sabemos que Deus é amor, que Deus é justiça, que Deus é bondade. Aí a gente lê esse texto e a gente enxerga tudo, menos o pecado do povo. A gente olha para Deus e diz, como assim esse Deus vai fazer essa coisa tão terrível? Como que esse Deus pode ser assim tão violento? Como que esse Deus pode agir e falar uma palavra tão dura? Ninguém vê o povo na orgia, na imoralidade, atribuindo o nome do Eterno a uma imagem que eles mesmos construíram, adorando um animal, sacrificando a eles, fazendo aqueles sacrifícios que eles já tinham visto serem feitos ao Deus verdadeiro, e agora fazendo aquele ídolo. Não, isso não. Sabe por quê? Porque para nós o pecado é coisa de só menos, para nós o pecado é coisa que não tem valor, para nós isso é só um detalhe, o que importa é o coração. Mas sabe, irmãos, Deus é clemente, Deus não quer que o seu povo permaneça no engano, no pecado, na decadência. Por isso Jesus disse lá no capítulo 15 do Evangelho de João, todo ramo que está ligado a mim, eu limpo, para que ele produza mais fruto ainda. E é claro que isso é uma metáfora. O que é limpar um ramo? É tirar tudo que embaraça, tudo que atrapalha, tudo que mina suas forças. Eu não entendo muito de vinhedos, né, mas eu já vi alguns documentários, eu já vi que chega uma época do ano, que eu não sei qual que é, nem porquê, que, acho que é depois da colheita, que o vinhateiro tem que ir lá e cortar o vinhedo quase no talo, para que ele nasça de novo, novas ramas, com nova força. E durante o tempo em que começam a aparecer os cachos de uva, ele tem que voltar lá e tirar cada cacho mirrado, cada broto que corre o risco de tomar a força daquele cacho que se promete um cacho bastante farto, e ele tem que limpar tudo aquilo que possa ser uma ameaça. E Jesus está dizendo isso, o ramo que está ligado a mim, eu limpo. Eu limpo, eu não deixo nenhum ramo ligado a mim com coisas que subtraiam a sua força, com qualquer coisa que mine a sua capacidade de produzir. E o que mina a nossa capacidade de produzir? E o que impede a nossa capacidade de ser usada por Deus, senão as nossas paixões pecaminosas, e algumas nem pecaminosas, mas que sugam as nossas energias? Esse Deus que é clemente, é um Deus que fica indignado, mas que não esquece a sua promessa. Sabe, irmãos, eu acho isso tão extraordinário. E eu queria que você, quando lesse esse texto de novo, e lesse o Êxodo todo, você parasse, como eu tive que parar, porque eu também já fiz isso, não estou fazendo aqui uma acusação leviana a você, eu estou falando do que eu já fiz. Ler o texto, outros textos da Bíblia, e ficar indignado com Deus. E ficar indignado porque esse Deus santo diz, eu não aceito essa imundície. E a gente culpar a Deus pela sua santidade, e por não tolerar a iniquidade, e por dizer que vai corrigir o seu povo, quando na verdade a sua correção é um ato de clemência, porque deixar o povo naquela devassidão era simplesmente
tirá-los da escravidão do Egito e deixá-los na escravidão das trevas, que é muito pior do que ser escravo no Egito. Ainda que Deus esteja indignado, Deus não esqueceu da sua promessa, por isso ele diz para Moisés: eu vou consumir esse povo, e de você eu vou fazer uma nação nova. Deus não estava deixando de cumprir a promessa dele, não, irmãos. Moisés era descendente de Abraão. A promessa seria cumprida. Deus não está esquecido. Mas sabe, esse Deus que é clemente, também se revelou clemente em Jesus Cristo. Eu falei semana passada e estou tentando mostrar para você aqui que toda a revelação de Deus do Antigo Testamento e do Êxodo em particular é uma antecipação da revelação máxima de Deus, que é a encarnação de Jesus Cristo. Por isso é que você vê Jesus Cristo fazendo com seus discípulos as mesmas coisas que Deus fez com o povo de Israel no Egito. Libertá-los da escravidão, lá no Egito, escravidão física, aqui escravidão do pecado. E aí, só para ilustrar isso, para eu não me delongar, já que eu sempre me delongo, e me delongarei mais. Jesus foi vergonhosamente traído. Por quem? Judas, né? Só Judas. A traição de Judas não me surpreende, porque Jesus já tinha dito: tem um filho da perdição aqui no nosso meio, que foi posto aqui para me trair. Nós deveríamos nos surpreender com a traição de Pedro, aquele que fazia parte do círculo íntimo de Jesus, que viu Jesus transfigurar-se no monte, que foi com Jesus na casa da menina que foi ressuscitada, que subiu no Getsêmani e foi convidado por Jesus para fazer parte do círculo íntimo, aquele círculo íntimo para quem Jesus abriu o seu coração e disse: eu estou desesperado, fiquem aqui e orem comigo. Esse que Jesus falou: Pedro, cuidado, porque o diabo já requereu você para te peneirar, e eu pedi a Deus que te proteja, para que você não tropece. Aí quando Pedro, cheio de orgulho, diz para Jesus: todo mundo aqui vai te negar, Senhor, porque esses 11 aí não valem nada. 10, né? Porque um já tinha ido. E Jesus diz: Pedro, você não conhece você. Hoje mesmo você vai me negar, e não vai ser uma vez, não, vai ser 3. E aí, depois da ressurreição, você vê Jesus encontrando Pedro, lá na beira do mar da Galileia. E Jesus restaura Pedro. Não apenas dizendo: você está perdoado, Pedro, vamos passar uma borracha sobre isso. Não. Dizendo: Pedro, você vai pastorear minhas ovelhas. Pedro, você vai pastorear os meus cordeiros. Pedro, você vai pastorear as minhas ovelhas. Pedro, você está restaurado. Se você me negou 3 vezes, eu te restauro 3 vezes. Se 3 vezes você se envergonhou de mim, por 3 vezes eu levanto você do seu abatimento. Se por 3 vezes você negou-me por causa do medo dos homens, 3 vezes eu te levanto. Porque aquele Jesus Cristo é o mesmo que está lá no Monte Sinai, em chama, em fogo consumidor, mas que também é cheio de misericórdia e clemência. Qual é o pai que não corrige um filho que está andando no caminho mau? Se você é pai e não corrige os seus filhos que estão andando no caminho mau, você é culpado. Antes de haver delinquência juvenil, existe delinquência dos pais. Que clemência, que compaixão vai ficar inerte diante da decadência galopante?
Que amor seria amor verdadeiro se visse o ser amado indo para as trevas e permanecer indiferente? Qual de nós não fica indignado com ofensas muito menores que nós sofremos? Às vezes um irmão não te cumprimentou na rua e agora você tem que dar um desconto, porque está de máscara, né? E agora a gente tem uma boa desculpa, né? Porque se alguém fala, você não me cumprimentou, mas não conheci. Mas você fica bicudo, fica chateado. Por coisas filigranas, frivolidades. Aí Deus é trocado por um bezerro. Deus é trocado por uma orgia. Deus é trocado por um deleite, por uma bebedeira. E Deus tem que olhar e falar, oh, coitadinho desse povo. Segundo, mas eu preciso seguir em frente, né? O Deus clemente ouve e atende a oração. Sabe, irmãos, a atitude mais natural de qualquer crente é orar, principalmente quando a fivela aperta. Geralmente só quando a fivela aperta, não é? Então, não é nenhuma surpresa que alguém, diante de uma situação de perigo e desespero, se prostre e clame ao Senhor. Eu estou cansado de ver isso, né? Então, é muito comum ver isso na igreja. Aqui nessa igreja eu nunca vi isso, mas nas outras igrejas que eu pastoreei, os irmãos, assim, quando está tudo bem, vai para Cancún, vai para Disney, vai para Paris, né, não vem no culto de oração, não lembra de estudo bíblico, mas quando a casa começa a cair, aí você começa a ver os irmãos na igreja, você vê assim, ixi, logo vai querer marcar um aconselhamento. E é dito e feito. Começou a orar é porque o trem está feio. Nem sempre nós clamamos a Deus, porque nós não temos a dimensão exata da nossa real condição. A gente não se avalia. Se nós tivéssemos a visão clara do grande risco que a nossa vida corre, do grande perigo que nos ronda, como Pedro diz, o diabo andando em derredor como um leão que ruge procurando alguém que possa tragar, nós faríamos o que Pedro diz, corre para os pés do Senhor, humilhe-se sob a poderosa mão de Deus e Ele vai cuidar de você, e Ele vai guardar de você. Mas a gente é cego, a gente não vê leão, coisa nenhuma, a gente não vê perigo nenhum, a gente acha que está tudo lindo, que está tudo maravilhoso, que a vida é um espetáculo, é um show. Pois bem, o que é extraordinário aqui não é Moisés ter orado. Pois ele orou. Mas ele orou sem nem ter a dimensão da grandeza da falta cometida. Depois você vai ver que, quando ele viu o negócio que estava acontecendo, ele desesperou também. Mas antes disso, ele orou. Mas se você prestar atenção na oração de Moisés, a primeira oração, a que aparece lá nos primeiros versículos. Moisés orou assim, primeiro confessando, Senhor, foi o Senhor que nos libertou. Agora o Senhor vai desistir de nós? Não desiste de nós não, Senhor. Nós não éramos nada. Depois Moisés diz, Senhor, eu peço para o Senhor reconsiderar a sua decisão, porque os ímpios vão dizer que o Senhor é um tirano, que só tirou aquele povo que não era ninguém do Egito para esmagá-los aqui no deserto. Moisés está interessado na glória de Deus, no nome de Deus, naquilo que diriam de Deus. Por fim, Moisés apela à palavra de Deus. Moisés diz, Senhor, lembre-se que o Senhor prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, que o Senhor os abençoaria, que o Senhor faria deles uma grande nação, que o Senhor daria para eles essa terra toda. Lembre-se, porque o Senhor jurou por si mesmo, pelo seu próprio nome. Sabe, irmãos, eu fico lendo esse texto e por isso que eu não consegui fazer tudo que eu tinha que fazer aqui em um só sermão, e não sei nem se eu vou conseguir fazer só nesse. Sabe, nós não podemos esquecer de tudo que Deus já fez na nossa vida, de como Deus está transformando a nossa vida, e que tudo que Deus faz na nossa vida é por causa da sua clemência.
Porque nós, como o povo de Israel, estávamos no Egito, escravizados, como Paulo diz na carta aos Efésios, éramos escravos do diabo, vivíamos prisioneiros de Satanás e das nossas próprias paixões. E aí Jesus Cristo veio ao mundo e disse: se eu vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Jesus diz: eu vim para dar a minha vida, para que vocês tenham vida. Precisamos ler esse texto e ver, e manter viva na nossa mente, no nosso coração e nos nossos lábios, o desejo, o compromisso de honrar a Deus por sua obra maravilhosa realizada em nós. É isso que Moisés diz: Senhor, se virem a miséria do seu povo, o que dirão de ti? Quando Jesus foi ensinar os seus discípulos a orar, lá no Sermão do Monte, Mateus 6, como é que Jesus mandou os seus discípulos orarem? Primeira frase, ou as primeiras frases da oração: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Sabe, Jesus não começa a oração, e nós não devemos começar a oração com a nossa lista de desejos. Eu não vou nem falar pedidos, é desejos mesmo. É como se Deus fosse aquele gênio azul da lâmpada do Aladim, né? E a gente até tenta dar uma esfregadinha nele, né? Eu vou dar uma ofertinha aqui, senhor, uma ofertinha gorda assim, aí só bota na conta aí, hein? Vai acreditando. Não, Jesus diz: primeiro compromisso, a primeira preocupação, o primeiro anelo que um servo de Deus deve nutrir no seu coração quando ora é que o nome de Deus seja glorificado, que o nome de Deus seja santificado, que o nome de Deus seja exaltado. E é isso que Moisés faz. Lembre-se de que esse Deus clemente está comprometido com a sua palavra. E aí eu não consigo deixar de lembrar do que Jesus disse e João registrou no capítulo 15 do seu evangelho: se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Sabe, irmãos, é tão fácil provar que nós não estamos permanecendo em Cristo. É só você pensar em quantas orações você faz e tem um não como resposta. Porque eu leio esse texto aqui e eu não posso admitir que Jesus está mentindo, certo? Então, se a minha oração recebe um não como resposta, a conclusão mais óbvia que eu tenho, não sempre, né, porque Deus tem outros planos, é que as minhas orações não são fruto da minha permanência em Cristo. E o que significa isso? Significa que quando você permanece em Cristo, você entende o que Ele quer. Você se compromete com a missão que Ele te deu. Você está imbuído em cumprir a tarefa de ser testemunha e de honrar o Senhor. E, portanto, você não vai pedir para o Senhor coisas banais. No mesmo Sermão do Monte, Jesus diz: irmãos, meus filhos, não precisa ficar pedindo roupa, comida e casa. Isso aí, não precisa pedir isso aí não. Deus já dá, antes de você pedir. Você tem um pai. Eu ia fazer uma pergunta: quem tem pai, né? Todo mundo tem pai, né? Mas quem foi criado pelo seu pai, quando era adolescente e criança? Qual criança chega lá na despensa e olha assim: pai, olha, eu fiz uma lista aqui do que está faltando na despensa. Não tem arroz, não tem óleo, não tem feijão. Arroz agora não tem quase em despensa nenhuma, né? Mas criança não preocupa com isso não, porque criança sabe que tem pai. Criança só reclama porque não tem o que ele quer, né? Abre a geladeira assim, tem iogurte, tem leite, tem doce. Aí ele abre a geladeira e volta lá na mãe e fala: não tem nada para comer nessa casa. Não estou falando da minha casa, que na minha casa nunca aconteceu isso, tá? Esse Deus clemente é o Deus que, por ser clemente, por ter compaixão, por amar o seu povo,
Ele ouve a oração do seu povo, a oração do seu servo, e ele vem em socorro do seu servo. E por isso, o texto diz que Deus se arrependeu. E aí, de novo, a gente fica aqui, né? Quantos debates a gente faz para saber o que arrependeu? Arrependeu, Deus arrepende ou não arrepende? Deus muda ou não muda? Gente, isso não é o que interessa aqui. O que interessa aqui é que Deus, irado porque o seu nome estava sendo desonrado, o Deus justo e santo, que viu-se ser trocado por uma estátua, por um ídolo, ver o seu povo imiscuído naquela iniquidade toda, é o Deus que olha para tudo aquilo e ainda ouve a oração de Moisés e diz: tá bom, Moisés, eu não vou esmagar esse povo. Não todos, pelo menos. Como a gente vai ver daqui a pouco. É isso que é importante no texto, irmão. Não é saber o que significa arrepender. Significa Deus tinha decidido esmagar o povo, mas porque um servo dele intercedeu, o mediador clamou, Deus diz: meu filho. E é claro, eu sou calvinista, o que eu vou dizer? Deus não ia esmagar o povo, Deus estava dizendo para Moisés o que deveria ser feito, mas porque Ele é clemente, Ele tinha outros planos de graça e misericórdia, como Ele sempre tem. Imagina se Deus fosse nos tratar na exata proporção dos nossos merecimentos. Não ia ter nenhum crente aqui. Terceiro, o Deus clemente é o único que pode salvar. Aí eu falei que eu ia chegar nessa hora aqui, né? Verso 19. Moisés fez aquela primeira oração. E Deus disse: tá bom, Moisés. Agora você desce. Moisés não fazia ideia do que estava acontecendo. Quando Moisés chega lá embaixo, e antes de chegar embaixo, Josué estava no meio do caminho. Lembra? Josué tinha subido, tinha ficado até um lugar, e Moisés acabou de subir. Moisés desceu, encontrou Josué, e quando ele foi chegando, ele começou a ouvir uma música. Aí eu fico pensando, eu lembro de Samuel, né? Lembra de Samuel quando foi chegando no acampamento de Saul e começou a ouvir o barulho dos vacas, dos bezerros, ouvir a festa, e aí Moisés vai descendo e fala para Josué: eu não estou ouvindo canto de vitória porque teve guerra e o exército venceu. Eu não estou ouvindo música de louvor porque esse povo, eu estou ouvindo funk. Eu estou ouvindo pagode. Estou ouvindo sertanejo universitário. Não, Deus diz: eu estou ouvindo algazarra, Moisés, né? Estou ouvindo farra. Estou ouvindo o povo na orgia. Mas a coisa piorou quando Moisés chegou e viu. Aí Moisés entendeu a ira de Deus, porque ele também se irou. Porque diz o texto que Moisés pegou as duas tábuas que Deus tinha esculpido, que Deus tinha escrito, de um lado e outro, com o livro da aliança, com as 10 palavras. E diz o texto que Moisés arrojou aquilo no chão e esmagou, estraçalhou. Moisés praticamente se desespera. Irmãos, eu não quero nem imaginar o que Moisés viu. Porque eu acho que só de imaginar a gente já começa a pecar. Moisés não viu o povo dançando quadrilha nas festas juninas. Moisés não viu o povo num almoço de família. Moisés viu um povo entregue à devassidão absoluta, à decadência. Aquelas coisas horríveis que Deus estava tirando deles. E a coisa é tão tremenda que Moisés chama os levitas e diz: vem aqui, quem é do Senhor, vem aqui. E se reúnem alguns, e Moisés diz: saca a sua espada e mata. Mata o seu pai, mata o seu irmão, mata o seu filho, mata-os de dentro da sua casa. E diz o texto que naquele dia mataram 3.000 israelitas. Provavelmente, alguns comentaristas acham que eram todos da casa de Levi. Porque o juízo de Deus começa pela sua casa, né?
Arão não era o líder dos futuros sacerdotes e da casa de Levi? Se você lembrou lá atrás, antes de subir no monte, Moisés chamou Arão e falou: Arão, é o seguinte, eu vou subir. Se o povo tiver qualquer problema, é para procurar você. O juízo de Deus começa pela sua casa. Por isso a gente não precisa ficar muito alarmado quando Deus começa a se movimentar e movimentar as coisas no meio do seu povo. Somente, irmãos, quando nós compreendemos a gravidade do pecado é que nós assumimos uma postura correta diante de Deus. Naquele primeiro momento, Moisés fez uma intercessão linda, mas Moisés não sabia exatamente o que estava acontecendo, então Moisés apela a Deus de uma maneira, mas agora, quando você chega nessa parte, e nessa segunda oração, Moisés apela à clemência. Moisés clama por misericórdia. Antes ele clamava para Deus: Senhor, lembra da sua promessa. E agora ele diz: Senhor, eu vou fazer propiciação pelo povo, eu vou morrer pelo povo se for preciso. Embora as palavras de Moisés hajam até um tom de presunção, porque ele diz: eu vou fazer propiciação, eu vou fazer sacrifício, eu vou fazer a mediação para que Deus perdoe vocês. Depois você vai ler o texto em casa. Sabe, eu mesmo já li esse texto muitas vezes, e eu muitas vezes fico focalizado na presunção de Moisés, né, de dizer para o Senhor assim: Senhor, perdoa esse povo, ou então risca o meu nome do livro da vida. Mas eu li esse texto tantas vezes essa semana, e esse mês, e esse tempo, e eu fiquei pensando assim: quanto amor tinha no coração de Moisés, porque eu podia entender esse texto, e eu acredito que é assim. Moisés está dizendo: Senhor, eu não quero ser um povo novo. Se o Senhor vai consumir o seu povo, me consuma junto. Eu não quero perder esse povo. E aí eu não posso deixar de lembrar de Jesus, né? Que disse: eu não perdi nenhuma ovelha das que o Pai me deu. A única que se perdeu foi o filho da perdição, mas ele já estava perdido mesmo. Ele foi colocado aqui para isso. Eu guardei as minhas ovelhas. Eu protegi as minhas ovelhas. Moisés está arrasado agora que ele viu o que o povo havia feito. E ele está arrasado porque ele sabia, conhecendo a Deus como ele conhecia, que Deus não podia deixar para lá. Deus não podia fazer vista grossa. Deus não podia fingir que nada aconteceu. Deus é santo, Deus é justo. Mas olha que coisa extraordinária. Diante daquele clamor de Moisés, Deus responde assim: Moisés, eu decido quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Fique tranquilo, isso está na minha mão. Eu não vou punir o inocente junto com o pecador. Eu vou riscar do meu livro o pecador. E aí, de novo, né, os calvinistas ficam loucos aqui, pensando: e aí, risca do livro ou não risca do livro? Está no livro ou não está no livro? Perde a salvação ou não perde a salvação? Assiste a aula de hoje que você vai saber. De hoje de manhã, está lá no Facebook. Mas é porque a gente gosta de querela, né? A gente gosta de polêmica, né? O que interessa aqui é que Deus está dizendo: Moisés, fique em paz, meu querido. Eu sou um Deus santo, mas eu também sou um Deus justo, e eu também sou um Deus clemente. Eu não vou te riscar, não, porque dessa turma toda aí, você era o único que não estava lá. E isso sou eu quem decido, e fique tranquilo. Deus mantém o seu propósito anteriormente confirmado, afirmado. Ele vai honrar o seu povo, Ele vai levar o seu povo para Israel. É claro que agora tem uma mudança de cenário, mas isso eu vou falar na próxima mensagem. Sabe, irmãos, muitas vezes nós nos aproximamos de Deus de maneira equivocada, confiando na nossa determinação, na nossa justiça, mas todas as vezes que você se aproximar do Senhor, confie na clemência do Senhor. Sabe, quando eu ouço alguns irmãos ainda dizem isso, isso não é por mal, é porque ainda não avançaram no conhecimento da fé. Diz assim: olha, eu vou fazer uma oração, se Deus achar que eu mereço, Ele vai dar. Aí eu fico orando aqui do meu lado, falo: Senhor, não leve em conta, não. Porque Ele não merece.
Se o Senhor der, vai ser por graça, por pura misericórdia. Se você for esperar merecer alguma coisa para receber alguma coisa de Deus, meu irmão, pode, como diziam os antigos, tirar o cavalinho da chuva. Porque tudo que Deus nos dá é por pura clemência. Por nos ver, não em nós, mas em Cristo. Muitas vezes nós confiamos ousadamente nas nossas justiças e nos esquecemos que elas não passam de trapos diante do Senhor. Muitas vezes nós fazemos afirmações ousadas, confiando na nossa fidelidade, quando na verdade nós deveríamos apenas nos curvar diante do Senhor e pedir a Ele que seja misericordioso. E que maravilha é eu chegar num texto como esse. Entender o que aconteceu ali no pé do monte, que não foi uma brincadeirinha de criança, que não foi simplesmente um desvio, que não foi simplesmente um deslize, mas foi uma deliberada rebelião contra Deus. Uma deliberada atitude idólatra que colocou o nome de Deus numa estátua feita por mãos humanas. Uma deliberada decadência moral e espiritual, a ponto de Deus se irar e a ponto de Moisés também se irar. Mas ao mesmo tempo, esse Deus diz: Moisés, eu vou sustar a minha decisão. Moisés, eu vou corrigir o pecado e os pecadores. Mas fique tranquilo, eu estou no comando, eu sou compassivo, eu sou clemente. Por isso, na próxima mensagem você vai ver como Moisés, no capítulo 34, na outra, né? Moisés se refere a Deus de uma maneira tão arrebatada, mas a gente vai chegar lá. Quarta e última verdade que eu quero compartilhar aqui hoje. O Deus clemente corrige por amor. A última palavra que eu escolhi aqui naquelas 4 que eu coloquei lá atrás, e você já esqueceu, foi a palavra correção. E por que é a última aqui dentro desse contexto? Porque correção é um dos conceitos mais difíceis de compreendermos, sobretudo nós, que vivemos num tempo em que amor e correção são considerados incompatíveis. Né? Quem é da minha idade, tem a cabeça branca, tem 30 e poucos anos como eu, não tem nenhum problema quando lembra das varadas que tomou da mãe, né? Das surra mesmo, daquelas que saía sangue na perna, né? Sabe, a gente lembra disso, assim, mas hoje é crime, né, falar de punição. Eu nem estou falando para você fazer isso, tá bom? Depois deleta essa parte aí. Estou só contando que tinha isso. No passado distante tinha isso, né? E não deve ter mesmo, violência não educa ninguém, né? Mas correção é diferente de violência. Isso é outro assunto. Na verdade, nossa sociedade é avessa a qualquer correção, porque o inimigo das nossas almas, o Satanás, conseguiu fazer uma coisa que talvez ele nunca tenha conseguido fazer antes na história. Sabe qual coisa? Convencer você, e a maioria das pessoas, eu espero que você não, mas só estou falando assim porque eu estou num discurso aqui, que não existe uma coisa chamada verdade. Se não existe uma verdade, não pode haver correção. Por quê? O que é verdade para você, pode não ser verdade para mim. Quantas vezes você já ouviu isso aí na rua? Você vai falar para alguém de alguma coisa que está certa e errada, e a pessoa fala assim, isso é o que você acha. O que eu acho é outra coisa. Sabe, irmãos, e nós vamos sendo arrastados por isso silenciosamente.
O diabo vai minando a mente das pessoas, e por isso, hoje, nós vivemos numa sociedade absolutamente ambígua, em que uma pessoa pode ser absolutamente contraditória. Ela pode ser católica domingo e espírita do umbandismo na sexta-feira. E não estou entrando no mérito de uma religião melhor do que eu estou dizendo, só que são duas religiões antagônicas, que ensinam coisas contraditórias, que ensinam princípios avessos um ao outro, mas não tem importância, porque eu sinto bem na missa e eu sinto bem no terreiro. Não é? Ou então na mesa branca, que é mais light. Ou já tem até evangélico espírita, né? Que vai na igreja domingo e, na segunda, não sei que dia que é a sessão espírita, vai no centro. Sem nenhum problema. Sem nenhum dilema. Por quê? Porque a verdade é fluida, não tem verdade. Então, se não tem verdade, como é que tem correção? Como é que tem certo e errado? Como é que alguém pode dizer, você está errado, meu filho? Eu sinto muito, mas você está errado. Você está cheio de boa intenção, você está cheio de boa vontade, você está cheio de coragem, está cheio de ousadia, está convicto, está certo, você está absolutamente certo, e eu tenho o direito de falar para você que você está sinceramente equivocado. Como eu sou um pastor protestante, eu não estou muito preocupado com o que o mundo diz, mas eu só estou mostrando para você que você também já está sendo contaminado por esses conceitos. E você é levado sorrateiramente. Sabe, para com esse negócio dantesco, né, de achar que o diabo é um bicho feio, chifrudo, que tem um tridente, que fica fustigando o povo. Não, o diabo é um sujeito bonitinho, né, que veste terno Hugo Boss. Não, Hugo Boss é barato, né? Que anda alinhado e que diz para você assim, isso não é bem assim não. E ele foi sempre assim, né? Lá no Jardim do Éden, ele chegou para Eva e diz, Eva, você acha que Deus está contando tudo? Deus escondeu a melhor parte. Por causa da clemência, Deus mitiga, abranda, diminui as consequências do pecado. E Deus sempre faz assim. Lá no Jardim do Éden, Deus diz, no dia que você comer, você vai morrer. Mas ao mesmo tempo que Deus anunciou esse juízo, Deus mitigou, Deus abrandou. Deus fala para a mulher, você vai continuar dando à luz, mas agora vai ter dor. Deus fala para o homem, você vai continuar plantando e vai continuar colhendo, mas agora na terra vai nascer espinhos e cardos, e você vai comer o seu pão com o suor do seu rosto. Existe punição, mas existe mitigação, existe abrandamento, porque Deus é clemente. Meus irmãos, se Deus fosse fazer num ato o que realmente os homens em geral merecem, não ia sobrar ninguém. Pensa bem, quantos anos Deus veio avisando o povo de Judá, se vocês não se emendarem, eu vou levar vocês para o cativeiro. Se vocês não se arrependerem, vocês vão perder essa liberdade. Se vocês não ouvirem os profetas, vocês vão sofrer a consequência. No mínimo uns 400 anos. Pela clemência, a correção evita a perpetuação do mal. Sabe, irmãos, quando Deus corrige, isso é uma bênção, por mais doloroso que seja. Por isso o autor de Hebreus diz assim, ninguém quando apanha, acha bom quando apanha. Mas depois aprende que apanhar foi bom. Porque ao ser corrigido, você é vacinado contra o mal. Pela clemência, Deus adia a correção. Deus disse para Moisés assim, Moisés, leva agora esse povo. No dia da vingança, eu vou acertar as contas. Não é hoje. Mas o texto diz que houve uma praga. É curioso que o texto não explica que praga foi, nem o que aconteceu com essa praga, mas houve uma praga entre o povo. Sabe o que é interessante? Que Deus ali,
naquela palavra que ele disse para Moisés, ele adia a correção para que o povo siga a sua vida e ele alcance os seus eleitos. Aí você chega no Novo Testamento, a igreja está sofrendo terrivelmente. Alguns irmãos estão até desistindo da fé. Aí Pedro fica sabendo disso. Pedro pega a sua pena e diz: irmãos, Deus não está esquecendo a sua promessa, e nem ela está atrasada, mas Deus é longânimo. Deus tem uma paciência comprida, porque Ele não quer que os seus se percam. Ele quer que eles sejam salvos. E Ele quer usar você para salvar o seu povo. Que bênção, querido, saber que esse Deus clemente não nos deixa como nós estamos, mas Ele age, Ele corrige, Ele limpa, Ele purifica a nossa vida. Foi por clemência que Jesus repreendeu Tomé e disse: Tomé, porque você viu, você creu, mas bem-aventurados são os que não viram e creram. E é curioso, né? Porque até hoje o povo acha que a verdadeira fé vem pelos olhos, né? Por isso é que você vê muitas igrejas assim: vem aqui, porque aqui tem milagre, aqui tem Deus presente. E Jesus diz assim: o bem-aventurado mesmo não é quem crê porque vê, mas é quem primeiro crê para depois ver. Se é que vai ver alguma coisa, né? Foi por clemência que Jesus avisou Pedro do pecado e depois restaurou Pedro. Foi por clemência que Deus deixou o espinho na carne de Paulo. E Paulo mesmo diz: eu sou afligido por um mensageiro de Satanás, que Deus deixou aqui, para que eu não me ensoberbecesse. Minha mãe tinha um jeito peculiar de ensinar a Bíblia, né? Aí quando ela foi ensinar esse versículo para nós, ela disse assim, eu me lembro disso, eu era criança ainda, mas eu me lembro. Sabe por que Deus não curou Paulo? Aí ela disse assim: porque Deus não dá asa para cobra. Você imagina, cobra já é um bicho pavoroso, imagina de asa. Aí ela explicou, né? Paulo achava que curado ele ia servir a Deus melhor. Mas Deus sabia que para servi-lo melhor, Paulo precisava ficar doente. E aí Paulo entendeu isso, né? Paulo não conclui dizendo: então eu entendi que quando eu sou fraco é que sou forte, e quando eu sou forte eu sou fraco, por isso eu vou me gloriar nas tribulações, nas aflições, por causa de Cristo. Que bênção servir a um Deus clemente. Algumas aplicações para a gente terminar. Deus é clemente. Então, querido, eu quero dizer para você, aproveite hoje que Deus trouxe você aqui para dizer para você que Ele é clemente e acerte a sua vida com Ele. Como que você acerta a sua vida com Ele? Através de Jesus Cristo. Confessando suas carências, seus pecados e pedindo a Deus: Senhor, seja clemente comigo. Segundo, porque Deus é clemente, aproveite o dia de hoje para pedir a Ele que fortaleça a sua fé, que guie os seus passos, que renove suas esperanças. Sabe, você que já está quase desistindo, você que está desanimado, você que já tem sofrido tantas perdas e tantas lutas e que no coração, lá no fundo, ninguém vê, ninguém sabe, mas só você e o Senhor sabe, está até duvidando do amor de Deus. Deus é clemente, peça para Ele, diga isso para Ele. Sabe, às vezes a gente, eu já disse isso aqui, tem uma hora que a gente mais mente, muitas vezes, é na oração. Você está estraçalhado, aí você chega: ó Deus Todo-Poderoso e Santo. Você está com vontade de falar: Senhor, eu não acredito em mais. Não dá mais. Eu desisto. E não adianta você não falar, porque Deus sabe o que está por trás das palavras.
Nós é que nos impressionamos com verborragia, né? Deus não. O que impressiona Deus está lá no Salmo 51. Um coração compungido e contrito, Deus não desprezará. Se Deus gostasse de holocaustos e sacrifícios, eu faria, mas Deus gosta mesmo é de coração quebrado. Porque Deus é clemente. Hoje é o dia de você descansar nessa clemência de Deus. Sabe, você está achando que você vai ser abençoado porque você é bom, porque você é reto, porque você é justo. Tira essa casca, meu irmão. Se Deus te abençoar é porque Ele é clemente, não é porque você é bom não, porque você não é e eu também não sou. Nós somos pecadores remidos, é verdade. Nós somos selados pelo Espírito Santo, é verdade. Mas como nós aprendemos na aula de hoje, na confissão de fé, existe em nós restos de iniquidade que ainda nos arrastam para o pecado. Então, desce do salto, desce do patamar, do pedestal e descansa no Senhor. E por fim, porque Deus é clemente, hoje é dia de compreender que Ele pode estar corrigindo a sua vida. E não sou eu que vou falar se Ele está corrigindo ou não, é você que tem que falar. É você que tem que olhar para você mesmo e perguntar a si mesmo: Senhor, o que o Senhor está fazendo na minha vida? Que o Deus clemente seja clemente conosco. Mais uma vez. Amém. Vamos orar. Senhor, seja clemente conosco. Mais uma vez, olhe para nós com compaixão e estenda a sua mão graciosa sobre nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.